Olá pessoal, tudo bom? Bem, estou fazendo esse vídeo aqui para a gente discutir a diferença entre dados matriciais e dados vetoriais. Então o que eu fiz para ilustrar bem essa discussão? Eu vim aqui no Google Earth e digitalizei algumas coisinhas em cima dele, né? Eu aproveitei o campus da FFP e construí um polígono, algumas linhas e alguns pontos. Inseri, né? Só para lembrar para vocês, nos tutoriais anteriores eu mostro para vocês que para a gente inserir essas feições no Google Earth como camadas, né, e vai cair aqui nos lugares, eu vou fazer o seguinte, eu vou, para adicionar polígono, eu vou nessa opção aqui, ó, adicionar polígono, e eu vou construir aqui, né, uma representação de polígono em cima da imagem. Foi o caso aqui, os limites da FFP, no nosso campus. Com a taxinha, eu vou adicionar marcador, que na verdade vai virar os meus pontos, né? Depois eu mudo a simbologia, mas na verdade isso é uma inserção de pontos, né? Então coloquei o estacionamento, a cantina, a rotatória, a famosa rota, né? Bem, e adicionei também algumas linhas, né? Para isso a gente vem aqui, adicionar caminho, e aqui a gente constrói algumas linhas, né? Então coloquei aqui o acesso principal, o acesso pela escada e o acesso lateral na FFP, né? Que vai chegar lá na rotatória. Bem, quando eu crio, digitalizo essas informações, já deixei aqui pronto para o vídeo não ficar longo, né, pessoal? Quando eu digitalizo essas informações e finalizo, elas aparecem aqui em lugares, olha só. FFP, acesso principal, escadas, acesso lateral, cantinho e rotatória, né? E o estacionamento. Então são essas informações que eu coloquei. Vocês podem perguntar, Vinícius, como é que você trocou a simbologia, as cores aqui no Google Earth? Só mostrei lá atrás também. Para fazer isso, eu clico no botão direito, em cima da feição que eu quero fazer essa edição, alterar cores, espessuras, etc. Venho aqui em propriedades e aí eu boto estilo cor. Aqui eu posso mudar a cor da linha, a espessura dela, não é? Se no caso a gente estiver falando de polígonos, né, eu vou vir aqui em FFP, no polígono, eu boto lá propriedades e aí estilo cor, olha lá, eu mudo a cor do contorno. Por exemplo, o meu polígono não está preenchido porque eu coloquei a opção circunscrito. Se eu coloco aqui a opção sólido mais circunscrito, olha lá, ele vai dar preenchimento a esse meu polígono. Eu não quero ele com preenchimento, eu quero ele só com seus limites. Então eu boto aqui circunscrito, belezinha, vou enxergar só os limites da FFP. Bem, então isso aqui foi um assunto que a gente já tratou. Estou aqui só mostrando para vocês como é que eu gerei isso. Fui lá, editei, gerei essas informações e aí exportei todas essas informações para uma pasta de trabalho que eu chamei de curso MNG, tá? Coloquei lá no meu diretório principal. É sempre bom vocês trabalharem com esses dados de processamento num diretório curto, né? Para depois, lá na frente, ele não dar problema em buscar alguns desses caminhos. Tentar evitar alguns caracteres complicados também, como acento, traço, cedilha. É sempre bom a gente trabalhar com simples, a gente fazer se tratando de caminho de arquivos, né? Porque a maioria dos softwares eles vão guardar esses caminhos para poder puxar os dados para dentro do projeto. Se tiver alteração nesses caminhos, se a gente trocar alguma coisa, ou se algum caractere trocar alguma coisa, a gente pode perder os nossos projetos. Eu sempre evito. Então coloquei lá direto curso MNG, usando underline, né? Aí eu fiz o seguinte, eu exportei arquivo por arquivo. Cliquei com o botão direito, por exemplo, quando eu exportei o polígono, cliquei com o botão direito, salvar lugar como. E aí exportei como KMZ, olha lá, eles todos exportadinhos aqui dentro da pasta curso MNG. Fiz tudo isso, exportei um a um. Ah, Vinícius, mas você não mostrou? Eu fiz isso rápido, gente, para poder o vídeo não ficar muito comprido, né? Exportei todos eles. Aí eles foram lá para minha pasta de trabalho. Feito isso, eu vou abrir o QuantumGIS e vou adicionar esses arquivos aqui dentro do QuantumGIS, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui nessa minha barrinha principal aqui, tá? Vou clicar em gerenciador de fontes de dados livres, tá? Ah, lembrando que essa versão do meu QGIS é Hanover, tá? É a 3.16, se eu não me engano, tá bom? A gente fala isso porque daqui a pouco tem novas atualizações aí, a interface está um pouco diferente, aí o pessoal que vê o vídeo, né, para se for ver o vídeo mais para frente, mudou muita coisa e tal, não, tô com essa versão, né, se mudar a gente, normalmente as ferramentas elas são as mesmas, elas mudam apenas de lugar. Então vou clicar aqui, ó, tá, e vou adicionar esses arquivos vetoriais, aqui ó, fonte, né, eu vou clicar aqui,
direcionar para os meus arquivos. Eu posso até selecionar a pasta inteira, ele vai adicionar todo mundo que está na pasta. Eu fico por dentro, não tem problema nenhum, pode ser assim também. Abrir, adicionar, opa, todo mundo veio aqui para o meu projeto, né? O meu projeto aqui no ProntoGIS. A sobreposição das camadas aqui vai ditar também a sobreposição delas aqui, né? Na minha data view aqui, na minha área de visualização de dados. Então vou puxar aqui o polígono para baixo, deixa eu ver se ele vai. Foi, para eu poder enxergar todo mundo que está em cima, né? Bem, esses aqui são os KMZs que estão dentro do meu projeto ainda. É interessante eu pegar agora e converter esses KMZs. Eu vou converter apenas 2 deles para tratar do nosso assunto principal, tá? Converter esses KMZs para shape, tá bom? Como é que eu faço isso? Né? Eu vou clicar no botão direito e exportar, salvar feição como, tá bom? Nome do arquivo, a pasta, vou colocar lá na nossa pasta de trabalho, o CMG, vou chamar esse contorno da FFP de FFP também, só. Vou nem mudar o nome porque a extensão vai ser diferente, não preciso nem mudar o nome, FFP, tá? Tá lá, vai salvar lá. Não vou mudar as outras informações aqui não, tá? Vou botar deixa de full, vou dar um OK, olha lá, ele já criou um shape, tá? Converteu aquele meu KMZ criado lá no Blue Earth, converteu em um shape e está adicionando aqui na minha data view. Vou fazer aqui a mesma coisa para o acesso lateral, tem uma linha mais comprida, né? Vou chegar aqui, exportar, salvar a feição como, vou lá de novo, escada, não, acesso lateral. Isso. Lateral. Pronto. Adicionei aqui o acesso lateral, tá? Aí eu tenho o meu polígono e tem a linha aqui também que foi criada pelo acesso lateral. Ambos dados vetoriais. Aí está a parte importante, pessoal, que a gente vai discutir hoje. Ambos são dados vetoriais. Então, eles estão naquela estrutura que eu mostrei para vocês no encontro anterior, né? Como é que são construídos os dados dessa estrutura? Eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês. Na ferramenta de edição, alternar edição, tá? Clicar no lápis aqui. E vou clicar aqui também no minutinho. Clico no lápis. Na função ferramenta vértice. Então, clico na ferramenta vértice. Clicar aqui, selecionar. Depois eu tenho que selecionar uma edição. Vértice, beleza. Olha lá. Ele mostra para mim, essa ferramenta mostra para mim onde estão os vértices do meu polígono. Então, os vértices, eles são definidos a partir de pares de coordenada. E esses pares de coordenadas são ligados através desses arcos, né? Esses arcos aqui. Então é assim que é construído um polígono dentro da estrutura vetorial. Pontos ligados por linhas ou arcos, né? E aí eu construo toda essa estrutura. Eu posso até adicionar vértices novos. Olha aqui, estou adicionando um vértice novo. Eu mudo, olha lá, a característica do meu polígono, né? Eu vou voltar atrás aqui, eu não quero fazer essa alteração, voltei atrás, né? Dei um Ctrl Z, voltei atrás, mas é isso, eu posso alterar aqui a posição do meu vértice, né? E aí e altero ele. Olha só que interessante, aqui embaixo o editor de vértice, aqui embaixo ele mostra para mim quais são as coordenadas que definem esses vértices. Olha lá. É assim que eu consigo definir, não é? Construir nessa estrutura os meus polígonos, as minhas linhas, os meus pontos. São vértices com valores de coordenada conhecidos, ligados por arcos. Bem, vou parar a edição, só queria mostrar isso, né? Se eu for fazer isso, não quero descartar as mudanças.
Se eu fizer esse processo lateral, que é a linha, tá? A mesma coisa acontece, tá? Posso vir aqui, começar a edição nela. Vou selecioná-la. Selecionei a linha. A edição de todo o vértice. Olha lá os vértices, né? O vértice 1, o vértice 2, você ligou, construiu uma linha, né? Então é basicamente assim que a gente constrói as linhas, os pontos e os polígonos dentro dessa estrutura. Aí, vou fechar a edição. Você vai as duas edições abertas aqui. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse dado que está na estrutura vetorial, é um vetor, ou seja, vértices ligados por linhas, e vou converter agora para o matricial, a outra estrutura que eu comentei para vocês. Eu cheguei a dizer para vocês que a gente pode representar tudo, qualquer coisa, qualquer objeto, né, nessas duas estruturas. O que acontece é que a gente tem vantagens e desvantagens na representação, né, dos dois tipos, né? E aí a gente tem que avaliar a situação, que é melhor representar de uma forma e é melhor representar de outra. Eu venho aqui em raster, converter vetor para raster, que a gente chama de rasterizar. Na linguagem do geoprocessamento, geoprocessei, né? A gente fala converter vetor para raster, rasterizar. Aí eu venho aqui, clico aqui, ele abre a caixinha. Bem, quem você quer, né? Quem você quer transformar de vetor para raster? Eu já coloquei aqui FFP, né? Ele já colocou a informação aqui de localização e tal. Bem, as opções que eu tenho para mudar aqui diz respeito ao tamanho do pixel de saída, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou contar aqui 5 zeros e vou colocar aqui o 2. Ah, Vinícius, que valor é esse aí que você está colocando? Esse aqui é o tamanho do pixel, tá, pessoal? Eu chutei esse valor aqui, por ser um valor pequeno, tem que ser bem pequeno, porque a unidade que a gente está trabalhando aqui são graus. Olha aqui embaixo, a gente está trabalhando dentro das coordenadas geográficas. E 1 grau, né, na linha do Equador equivale a 111 quilômetros. Então, se eu criar um pixel de saída de 111 por 111 km, vai ser um pixel enorme, não vai dar para a gente ver o que a gente quer. Então, estou colocando aqui 0,00002 graus. Vai dar, né, um pixel menorzinho, vai ser mais interessante para a gente analisar o que a gente quer. Extensão de saída vai ser o tamanho do arquivo de saída em termos de abrangência mesmo, de representação espacial. Eu vou colocar o arquivo de saída exatamente, né, igual ao tamanho do meu shape FFP. Quero exatamente, né, fazer um rastro coincidente ao shape FFP. Bem, então fiz tudo isso aqui, vou mandar executar, vamos ver se vai dar certo. Opa, wrong, tamanho, unidade de tamanho de saída. Ah, esqueci uma informação lá em cima, né? Unidades, tamanho de saída. Vou colocar aqui unidades referenciadas, ou seja, vai utilizar a minha unidade de coordenada aqui como parâmetro para esses valores aqui de saída, que eu acabei de dizer, são os graus, né? A gente vai utilizar os graus mínimos. Vou dar um executar, olha lá, criou um arquivo raster, tá? Criou um arquivo raster numa cor preta aí, né? Um azul escuro, preto, não sei, mas é um arquivo de saída. Eu vou ligar e desligar. Ó, esse aqui é o arquivo raster, que está por baixo, aí o arquivo vermelho é o vetor. Vinícius, são arquivos iguaizinhos. O que você fez? Não mudou nada. Calma, gente. Aquela questão, eu falei que dá para representar das duas formas, mas a estrutura do dado é totalmente diferente. Enquanto o meu arquivo vetorial foi construído por aqueles vértices, né, valores de coordenada ligados por arcos e com preenchimentos, que se diz isso, né, com superfície, né, porque você cria uma superfície, né, na parte interior do polígono. Se eu tenho dessa forma, aqui eu vou ter uma figura formada por pixels. Quer ver? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha lá. Estão vendo? Essas escadinhas que formam aqui são justamente em razão do pixel, porque eu estou formando agora uma figura aqui com quadradinhos bem pequenos, né, que tem aquele tamanho de 0,0002, né, graus, né, por 0,002 graus, né, é isso que está criando aqui. E essa estrutura é bem diferente da vetorial, né? Então essa é a diferença.
Se eu criasse o pixel ainda menor, ele se ajustaria ainda melhor ao meu vetor, né? Mas aqui eu tenho dados de estrutura bem diferente, né? Então a diferença ela vai um pouco nesse sentido. Vou fazer a mesma coisa com a linha, tá? Vou desligar aqui, vou ligar o acesso lateral. Tá aqui a linha, uma linha que eu criei, né? Que é aquele acesso lateral lá da FFP, que chega até a rotatória. Se eu ligar a rotatória lá, o pontinho aqui, ó, ele chega próximo, pelo menos. Não desenhei até ela. Aí eu venho aqui, pessoal. Esse é um vetor, né? Um vetor, como eu mostrei para vocês. Eu posso convertê-lo também em raster. Também. Posso vir aqui converter, né, de vetor para raster. E aí eu posso chegar, camada de entrada, acesso lateral. O acesso lateral tá aqui. Acesso lateral, shape, né? Isso. Vou colocar a mesma coisa. Pixel pequenininho, 02, 02, 02. Opa, volume 0 ali. Unidades de saídas não referenciadas. Extensão vai ser coincidente ao acesso lateral. Vou dar um executar. Olha lá. Criou uma linha, né, por pixels. Se eu der um zoom, olha lá. Essa é a linha que ele criou, né? Quer dizer, o conjunto de pixels que representa aquela linha, né? Se eu ligo ali, ó, como é que ele fez. Vinícius, ficou estranho, ficou porque não é, quer dizer, uma linha de acesso, uma via, ela não é melhor representada a partir da estrutura matricial, ela é melhor representada a partir de uma estrutura vetorial mesmo, né? Mas o que eu disse para vocês, é possível trabalhar dentro de uma estrutura ou de outra e converter uma estrutura para outra, tá bom? Bem, espero, o vídeo já ficou um pouco longo, espero que isso tenha ajudado, né, na última dúvida da aula. Outras questões dessa direção vão aparecer, a gente vai esclarecendo ao longo dos nossos encontros, tá ok? Grande abraço, até mais.